Fala galera, nessa segunda parte a gente vai continuar a parte desse assunto aí de capacity. É, a gente começar, galera, a gente está com a nossa máquina security ligada, dentro de máquinas que a gente possui. Vamos abrir o terminal para ficar de maneira fácil. Abrir o terminal e tentar logar na máquina security, tá? SH 200.100.50.100, beleza? Nota-se que quando a gente tenta acessar essa máquina, a não obtém resposta, tá? Pelo fato da máquina security ter regra de fire habilitada. Então, se a gente for aqui no iptables -0, vou dar um pipe less. Não mostrou nada. Vou tentar em um less. E nota-se aqui que na cadeia input existe uma política drop que está bloqueando os acessos a essa máquina, tá? Além da política drop tá na output, na input, ela deve estar também na output e na forward. Lembra-se que na Firewall a gente tem security com máquina ponte para acessar outras máquinas dentro do nosso ambiente da Dexter, tá? Então, vou dar um Ctrl C aqui e vou habilitar para que todos os acessos a essa máquina seja liberado tanto no input, que é os pacotes que estão entrando, quanto no output, tá? Então, iptables-p input accept iptables-p output accept. Nesse exato momento, vou sair da máquina e vou trabalhar dentro do terminal para ficar melhor para todo mundo, tá bom? Então, SSH 200.100.50.100. Colocar o usuário na frente, ou pode ser usuário suporte. Agora ele consegue fazer a conexão através do SSH, assim, liberar o nosso terminal dentro da nossa máquina security. Nota-se que assim é melhor para fazer visualização, tá? Caso não esteja na máquina security, visualiza a parte de rede dessa máquina. Aqui dentro de... Eita, tem um probleminha. Vou abrir o VirtualBox. Dentro de File, Host Network Manager, consigo verificar aqui que a placa Boxnet 0 é a placa que me faz comunicação e eu e máquina virtual, tá bom? Eu tô com o IP para essa placa na minha máquina como 200.100.50.10 e eu consigo facilmente conectar a máquina security através do IP interno que ela possui aqui, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Vamos agora trabalhar com o terminal. Jogar ele pro lado esquerdo. Beleza? E aqui a gente começa a nossa segunda parte de capacity. Na próxima parte, na aula anterior, no vídeo anterior, tinha passado um pouco sobre o top. Existe um outro cara também que se chama HTOP. Eu consigo também executar ele com usuário comum ou com usuário administrativo. O HTOP, comparado ao top, ele é um pouquinho mais caprichado na parte visual. Pode ver o consumo de CPU, memória. O API também você conseguiria ver no top, porém de forma colorida ele demonstra informações úteis aí, tá bom? A parte de coloração, a gente exibe essa coloração aqui que é respectivo para cada tipo de texto.
algum texto, ele vai mostrar para você quanto está consumindo barras referente à memória. Cada barra com uma coloração e cada coloração significado de user, sistema, ociosidade, tudo. Tá? Na barra de swap a gente consegue ver que está utilizando a máquina. Então, é claro que não está usando swap porque a memória ela não está sendo atingida, tá? Ela está de boa a 41 MB. Logo na sequência tem a parte de threads que está dando. A uma que está em running, que é o próprio HTOP. Lembrando os dados aqui, ele mostra os dados desse processo. O load average a gente consegue ver aqui e está tranquilo. Como eu já tinha falado nas outras aulas, esse load não pode passar sobre o que você possui, tá? E o uptime, que é o quanto a máquina ela está ligada. A diferença era a ação. Então, se eu fazer ah, ah, onde essas é o PID, usuário, idade, o NICE, o tamanho que você na memória, beleza? Aqui é o state, porcentagem de CPU, porcentagem de memória. Qual comando? Qual comando que inicializou aquele processo, tá? Está saindo um pouco baixo porque tem que sair de perto do microfone, mas agora acho que deve estar melhor. Voltando para cá, eu tenho mais visualização. Com a tecla T, eu consigo visualizar de forma de árvore os processos que estão dentro do HTOP. Então, existem vários processos e tem processos que chamam outros processos, tá? Então, o processo que chama outros processos, o processo nada mais é do que o processo pai. E os outros processos que estão abaixo dele é o processo filho. Se você já quiser entrar no HTOP, já visualizando esse tipo de estrutura, a gente assinar nessa opção e você vai fazer essa visualização de forma de árvore, tá bom? Ou com a tecla T também. Aqui existem outros tipos de opções bem úteis para ser utilizado quando o HTOP é inicializado. Aqui é a forma dos blocos que estão logo acima. Eu consigo mudar ele para valores numéricos. Consigo mudar eles para valores como gráfico. Então ele consegue mostrar para mim como é que está a utilização de CPU em forma de gráfico. Ou também consigo ver através de LED assim, deixando mais, sei lá, mais visual. Beleza? Vou deixar o padrão que está aqui antes. Aqui eu estou selecionando a coluna da esquerda, sendo que a coluna da direita eu consigo gerenciar por aqui. Eu consigo mudar esses valores conforme eu havia passado para vocês. E eu também consigo adicionar valores novos para esse bloco, tanto da esquerda quanto da direita. Beleza? Saindo daqui, logo abaixo no rodapé você consegue visualizar mais informação. Então, eu vou colocar esse cara aqui. Eu consigo ver que tem vários tipos de informação. Se eu quiser ajuda para mim saber qual que é as cores que diferenciam esse cara, no F1 eu vou conseguir saber mais sobre isso e outras informações referentes ao HTOP. Existe o setup, que é o que eu acabamos de entrar. O F3 se eu quiser procurar qualquer processo que está por aqui. O F4 de filtrar. Eu quero filtrar apenas processos de determinado tipo de categoria. Ou até mesmo por usuário e tudo mais. O T, o
F5, ele mostra de forma de árvore. Então, se a gente for ver bem aqui, a forma de visualização mudou e a gente consegue ver quem chamou, quem é um pai de quem aqui, no caso, tá? Eu tive um acesso como usuário suporte e estou executando HTOP. E aí eu fiz a conexão e tudo mais. Então aqui ele mostra, tá? Esse usuário root aqui nada mais é que é o usuário que executou o serviço SSH. Então o serviço SSH está respondendo como usuário root. Houve uma conexão com o usuário suporte e aí liberou o shell bash para esse usuário, aonde que ele executou agora o comando htop. Então tudo aqui a gente consegue visualizar de maneira muito simples e fácil, tá? Se eu quero fazer uma organização aqui, galera, por utilização de memória, eu colocando Shift M, eu consigo visualizar quem está consumindo mais memória, ou Shift P, eu consigo visualizar quem está consumindo mais CPU. Então eu consigo ter várias informações de maneira fácil e rápida através desse carinha aqui. Se eu digitar a tecla U, eu consigo ver todos os usuários que estão listados nessa lista e eu consigo filtrar apenas o usuário que eu desejar. Então eu quero visualizar apenas processos como usuário suporte, eu consigo visualizar por aqui. Ou se eu quero visualizar processos como usuário root, eu visualizo por aqui. Beleza? Vou sair daqui com a tecla Q. Eu saio do HTOP. Aí a gente vai para a próxima parte. Visualização de memória. Vamos visualizar a memória. Com o top e o HTOP conseguiu visualizar a memória. Mas se caso esse comando estiver disponível, que é bem difícil, eu consigo utilizar o comando free para visualizar a quantidade de memória que tem em total, tanto da swap como a memória física. Eu consigo visualizar também a memória usada e eu consigo visualizar o que eu ainda tenho disponível, tá? Então, o comando é bem simples, não tem tanta dificuldade. Eu consigo visualizar aqui o comando com a quantidade de memória com o comando free, beleza? Tem um comando também, uptime. Ele também consegue mostrar para mim o tempo que está ligado essa máquina, mas também consegue mostrar quantos usuários tem conectados. Se tiver mais de uma pessoa trabalhando, eu consigo visualizar através do comando. E o load average da máquina, que é aquele load que eu falei para vocês que tem que passar da quantidade de CPU que você possui. Beleza? Outro comando bacana é o comando vmstat. Vmstat, ele mostra informação aí sobre o que está acontecendo na máquina em tempos em tempos, tá bom? Vmstat -1, -1 não, desculpa, 1 espaço 5, ele vai mostrar para mim o intervalo de 1 segundo, 5 prints da performance da máquina naquele instante, tá bom? Então aqui tem quantidade de processos que estão sendo levados para a CPU e tudo mais, quantidade de memória que está livre, quantidade que está sendo bufferizada, beleza? Se há um consumo de swap, tanto na escrita ou quanto na leitura, então swap in, swap out, mesma coisa para IOPS, informação aqui que está tendo muita escrita, está tendo muita leitura. Logo na sequência, ele mostra um pouquinho sobre o sistema e aqui ele entra um pouco sobre CPU. Esse cara aqui está convertido como porcentagem. Então, um ID aqui seria a velocidade da máquina. Ela está em 100%. Então, ela tem 100% de capacidade para ser utilizado, tá? Caso rode algum serviço nessa máquina, esses valores aqui tendem a aumentar. E aí sobe os valores que estão ao lado dele. Então, o ID tende a baixar, enquanto que os outros valores tendem a aumentar se o processo for de sistema, se o processo for de usuário, se o processo for de outra característica, beleza? Fora o vmstat, existe outros também, como IOStat e tudo mais. A gente pode estar visualizando ele posteriormente, tá bom? Então, se eu colocar aqui vmstat -d,
Olha lá que legal. Ele mostra um parâmetro -d quanto que está sendo consumido na parte de. Ele mostra para mim uma imagem e o quanto que está sendo lido, o quanto que está sendo escrito e a quantidade de IOPS que está sendo exigido desse disco, tá bom? Então, existem várias informações aqui. Eu vou dar um Ctrl C, ele vai eliminar, vai encerrar o processo. Eu limpando a minha tela, eu consigo colocar aqui também o vmstat-s, onde que ele pode também mostrar para mim informações sobre o sistema. Então, se eu colocar aqui, ele fala para mim informações sobre CPU, total de memória, quantas pages está tendo aqui, ó, de input e output. Então, isso aqui é totalmente a ver com a memória. CPU, contexto de CPU e tudo mais, ó. Ele consegue me trazer muitas informações. Tem 1 GB de memória total, eu estou utilizando aí 39 MB, beleza? Eu tenho quase 896 MB disponível, e aí, por aí em diante. Eu quero essas mesmas informações aí, galera, referente a disco. Eu só limpo a minha tela, dou um vmstat-d, e ele mostra todas as informações sobre disco. Qual é a quantidade de disco que eu tenho, quantas partições que eu possuo, quanto que eu estou fazendo de leitura, o quanto que eu estou fazendo de escrita, e por aí adiante. Existem muitas informações que a gente pode estar visualizando, tá? Eu posso estar fazendo um pequeno teste. Vou dividir minha tela aqui, vou conectar novamente nessa máquina com o usuário suporte 200 100 50 100. Eu entrar aqui, coloco a minha senha, beleza, for Linux, e eu vou começar a fazer um teste de carga interno aqui. vmstat, vou colocar vmstat menos 100, vou colocar 100 aqui. Ele está mostrando aqui o relatório, a foto de cada segundo referente a essa máquina. Como eu falei para vocês, expliquei cada campo, cada coluna, né? Ele mostra para mim a quantidade de memória, sistema, ociosidade da máquina. Então ele mostra tudo aqui de uma maneira muito simples, tá? Eu vou fazer um testezinho de disco. Vou dar um DD e um off para dentro do /root. A imagem pode ser qualquer coisa. BS 1024, um count de muito espaço. Permissão negada. A gente pode estar utilizando o sudo. Ele vai gerar pra gente. Nota-se que aqui na coluna de I/O eu tenho muita escrita, então tende o block output ser elevado, tá? Nota-se que o IDEA também diminuiu, então o recurso de sistema está sendo aumentado, sendo que o sistema está consumindo quase 98% aí de utilização dessa máquina virtual, beleza? Nota-se também que na quantidade de processos tendo atenção do processador houve aumento. A disponibilidade da memória também houve um pequeno diminuição de 800 e pouco que eu havia falado, está em 712. E logo abaixo terminou o comando gerando um arquivo de 18 GB dentro do diretório /root image, tá? E a gente consegue ter essa foto aí referente ao status da máquina. Nota-se também que a quantidade de escrita diminuiu, sendo que a última aqui estava em 13.000, agora está praticamente zerado, tá? A IDEA voltou ao normal, agora está 100% disponível a sua máquina para fazer qualquer tipo de instrumentação e tudo mais. Tipo, a máquina agora ela está tranquila, tá? Vamos remover esse arquivo. Beleza? E aí a gente teve uma pequena aula aí referente ao Capacity Planning. Vou passar mais uma parte ainda referente a Capacity, tá? E espero que tenham gostado. Obrigado e até mais.